Olá, sejam bem-vindos! Você nunca ouviu falar em proteção de dados? Então vamos juntos aprender sobre o tema e quem sabe até trabalhar nessa área. Eu sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados e vou te mostrar como sair do zero até fazer o seu primeiro programa de adequação e proteção de dados. E hoje nós vamos falar sobre dois princípios da lei que são muito importantes em toda a análise do tratamento de dados pela empresa, que são os princípios da adequação e o princípio da necessidade. Para a gente começar a falar desses princípios, a gente tem que lembrar o quê? Que três princípios da lei estão intimamente ligados, eles vão se conversar o tempo todo, que são os princípios da finalidade, necessidade e adequação. Isso por quê? O princípio da finalidade diz que você tem que tratar dados para atingir uma finalidade específica informada ao titular de dados. Enquanto que o princípio da necessidade diz que você só pode utilizar os dados necessários para atingir aquela finalidade informada para o titular. E o princípio da adequação diz que você tem que ter uma compatibilidade entre a finalidade informada por o titular e o dado necessário para atingir aquela finalidade, de acordo com o contexto do tratamento. Então, veja que você só pode usar os dados pessoais para uma finalidade, os dados pessoais estritamente necessários e adequados para se atingir aquela finalidade informada ao titular de dados. Então, em todo momento, esses três princípios vão andar em conjunto e vão ter que ser analisados em conjunto. Necessita muito do outro para sua ponderação, para sua análise dentro do programa de adequação e proteção de dados. Então, passando propriamente dito para os princípios que nós vamos estudar aqui hoje, o princípio da adequação e da necessidade, vamos começar com o princípio da adequação, que diz o quê? Que deve haver uma compatibilidade no tratamento do dado com a finalidade informada ao titular e o contexto do tratamento do dado pessoal. Então, você primeiro tem que estipular qual que é a finalidade do tratamento daquele dado. Em qual contexto de tratamento de dados aquele meu dado está inserido. Porque a gente pode, numa mesma situação, uma situação parecida, ver dois momentos onde uma simples mudança, o dado pessoal permanece o mesmo, mas a simples mudança ali no contexto do tratamento e na finalidade do tratamento pode sim desvirtuar a adequação daquele dado pessoal ou não. Então imagine que você tem um smartwatch, né, aqueles relógios inteligentes que medem a frequência cardíaca, sua frequência cardíaca. E ele faz isso, segundo ele te informou, para te dar informações sobre vida saudável, te prestar informações sobre as atitudes sobre como está a sua vida para que sua vida seja mais saudável a partir da análise dos seus batimentos cardíacos. Aí você vê que existe sim uma adequação entre o tratamento do dado pessoal, o contexto onde ele está inserido e a finalidade que foi indicada pelo agente de tratamento. Num outro momento, se o relógio ele utiliza os seus dados de tratamento de batimentos cardíacos para fazer um perfil seu de usuário e a partir desse perfil vender ou estimular a venda de medicamentos cardíacos, por exemplo, a gente já não vê uma adequação. Por quê? Porque o contexto do tratamento do dado pessoal não diz respeito à venda de medicamento, mas sim a uma vida saudável. Se ele estivesse formando um perfil para te dar mais informações sobre a vida saudável que você precisa, sobre algumas mudanças que você precisa ter na sua vida para que você atinja uma vida saudável, estaria inserido ali no mesmo contexto de tratamento. Só que quando ele faz um perfil para te vender medicamentos cardíacos, ele já sai totalmente daquele perfil, daquele contexto de tratamento. Ele realiza um uso secundário do dado pessoal em um outro contexto, numa outra finalidade, que isso não pode ocorrer sob pena de ferir o princípio da adequação. E a gente falou sobre uso secundário de dado pessoal
no encontro do princípio da finalidade. Então, se você não assistiu, volta lá. Te recomendo que volte e assista, porque lá a gente explica melhor o que seria esse uso secundário do dado pessoal. Então, veja que como está ligado o princípio da adequação com o princípio da finalidade. Uma vez descumprido o princípio da finalidade, automaticamente você também descumpre o princípio da adequação, e isso daí se conversa e pode causar um prejuízo muito grande para o agente de tratamento de dados. Então, você vê que para analisar o cumprimento do princípio da adequação, você precisa verificar o contexto do tratamento do dado e você também precisa verificar o momento, o dado que foi coletado, se ele é realmente adequado para atingir aquela finalidade naquele determinado contexto, e também a forma como ele é coletado. Ele está sendo coletado no meio da forma mais adequada? Né? Pela internet? É presencialmente? É pegando, coletando aquele dado vindo de um terceiro, de um outro agente de tratamento de dados? Então, você precisa analisar também esse meio de coleta do dado pessoal para verificar se ele é adequado ou não. E além do meio, você também precisa analisar o momento em que aquele dado é coletado. Porque ele pode até ser necessário, mas talvez ele não seja necessário ali naquele momento. Porque, digamos assim, vamos dar um exemplo de uma compra feita pela internet. Você entra num site e o site pede para você fazer o seu cadastro antes de você realizar a compra. Só que nesse cadastro ele já te pede o seu endereço. Só que você nem sabe se você vai comprar ainda. Então veja que aquele dado pode até ser necessário eventualmente, mas aquele momento não é o momento correto de você coletar aquele dado, porque você ainda não finalizou a sua compra. Então o mais adequado seria o quê? Que o site perguntasse o seu endereço, coletasse o seu dado de endereço somente no momento da finalização da compra, para ele saber calcular o frete e saber para onde ele tem que entregar. Isso remete à ideia de granularização da coleta de dados pessoais, que seria o quê? Coletar dados de forma granularizada, coletar cada dado em seu momento adequado. Então, você não vai coletar o conjunto de dados no momento só. Você vai coletar cada dado no momento adequado para atingir aquela finalidade. Então, em cada momento do tratamento da sua relação com o titular de dados, você vai coletar um pouquinho de dado de acordo com a sua necessidade, de acordo com a finalidade. Então, dito isso, a gente pode passar agora para a análise do princípio da necessidade. E o princípio da necessidade diz o quê? Ele traz uma limitação do tratamento do dado pessoal ao mínimo necessário para se atingir aquela finalidade informada ao titular de dados. E os dados pessoais que forem utilizados para atingir aquela finalidade têm que ser os dados exatamente pertinentes, proporcionais e não excessivos, né? Então, você só tem que pedir exatamente aquele dado que seja estritamente necessário para você atingir aquela finalidade que foi informada ao titular de dados. Então, deve haver uma proporcionalidade entre o tratamento do dado pessoal e o risco que aquele tratamento de dado pessoal pode gerar ao titular de dados. Com essa ideia do princípio da necessidade, você diminui os riscos no tratamento do dado pessoal em relação ao titular de dados pessoais. Qual que é o objetivo do princípio da necessidade? É minimizar os dados pessoais que são tratados pelos agentes de tratamento. Por quê? Por muito tempo, vinha-se achando que vinha-se a cultura, né, as empresas estavam dentro da cultura de que quanto mais dados eu tiver do meu cliente, né, do titular de dados, melhor para mim. Então, a tendência das empresas era exatamente o quê? Acumular a quantidade de dados pessoais que eles coletavam dos titulares de dados. Então, era ter um banco de dados cada vez mais
inchado, cheio, e cheio de dados totalmente desnecessários e sem finalidade alguma. Então, muitas empresas têm um banco de dados tão cheio que não usa grande parte daquele banco de dados, que ele está ali só ocupando espaço de memória, né, de memória do seu banco de dados, ou espaço físico, se o banco de dados da empresa for físico, mas que não tem utilidade serventia nenhuma para aquele agente de tratamento. Então, o princípio da necessidade vem exatamente no sentido contrário, em mostrar para a empresa de que é muito melhor ela ter menos dados e ter mais eficiência no tratamento daquela pouca quantidade de dados que a empresa tem, para minimizar tanto os seus próprios riscos, quanto minimizar os riscos no tratamento de dados do titular de dados, minimizar os riscos do titular de dados no tratamento dos seus dados. Então, veja que o princípio da necessidade vem nessa ideia, nessa função de cada vez mais minimizar o banco de dados das empresas. E para a empresa verificar se aquele dado é realmente necessário para atingir aquela finalidade, existem umas 4 perguntas que a empresa pode se fazer no momento da coleta daquele dado ou no momento do tratamento daquele dado pessoal. O primeiro deles é a finalidade pretendida, né? A finalidade que eu tenho de tratamento de dados, ela pode ser alcançada de outra forma que não seja pelo tratamento do dado pessoal? Se a resposta, se você precisar de fazer aquele tratamento de dado, você tem que pensar num segundo ponto. Quais são as espécies de dado pessoal que eu preciso para atingir aquela finalidade? Eu preciso de dado pessoal comum, sensível? Quais são os dados pessoais que eu vou precisar para atingir aquela finalidade? E qual é o volume mínimo de dados que eu posso utilizar para atingir aquela finalidade? Tem como eu reduzir? Eu consigo atingir aquela finalidade com menos dados? Qual é o mínimo, o único, estritamente necessário que eu preciso ter no meu banco de dados, tratar no meu banco de dados para eu conseguir atingir aquela finalidade? E por último, você vai ponderar se o tratamento do dado pessoal é proporcional ao risco que aquele tratamento de dado proporciona ao titular de dado pessoal. Porque se o risco for muito alto, você tem que verificar ali, talvez aquele dado, aquele tratamento de dado não cumpra o princípio da finalidade. Como que a gente pode pensar num exemplo para essa situação? Portaria. As portarias, por muito tempo, se utilizou de biometria para fazer o controle de acesso nos prédios, principalmente comerciais. Então, você chegava ali para fazer o cadastro, eles sempre pediam para você colocar o seu dedinho no negocinho que piscava ali. E pedia seu RG. E o nome. E tirava foto. Existe outra forma, outro dado, que seja menos arriscado eu tratar para atingir essa finalidade que é de controle de acesso ao prédio? Existe a possibilidade de você utilizar aqueles cartões com chip, que tem um número. Então, você pega ali o cartão, né? O porteiro vai pegar o cartão, vai fazer o seu cadastro e vai anotar ali, vai te vincular aquele cartão com chip. Aí você passa ali na catraca, aquele cartão, entra, e na hora que você volta, vai sair, você deposita aquele cartão ali na catraca. Então, veja que a finalidade permanece, o tratamento de dados permanece, mas a gente muda qual dado pessoal é tratado, coletado. Veja que a coleta do dado de biometria era desproporcional ao risco que se gerava ao titular de dados. Porque se vaza um dado de biometria, pode causar um dano muito alto ao titular de dados. Enquanto que você poderia fazer esse controle de acesso da mesma forma sem coletar esse dado por meio do uso do chip. Então, você precisa analisar ali o caso concreto e verificar se exatamente todos aqueles dados que você diz ser necessários para o tratamento daquele dado,
se todos os dados tratados são estritamente necessários para atingir aquela finalidade, ou se você consegue minimizar ainda mais e reduzir ao estritamente necessário para atingir aquela finalidade. Veja que no exemplo da portaria, aquele dado atingia a finalidade, mas ele não era estritamente necessário, então ele poderia sim ser descartado e ser substituído por outra forma de controle de acesso. E como que a gente utiliza esses princípios na prática? Qual é a aplicação prática que a gente, ali no escritório, eu nas minhas consultorias, eu utilizo na prática, ali na vivência do Programa de Adequação e Proteção de Dados? O melhor momento da utilização do princípio da adequação e da necessidade é na análise do mapeamento. Logo depois que você faz o mapeamento, você precisa analisar aquele mapeamento para exatamente verificar quais são os gaps, né? Quais são as vulnerabilidades que existem no tratamento do dado pessoal pelo cliente. Então, ali você vai olhar todos os dados que a empresa coleta e o porquê que ela coleta. E ali você já vai fazer aquele filtro se aquele dado é estritamente necessário para atingir aquela finalidade e se ele também é adequado para atingir aquela finalidade. Se ele foi coletado da forma adequada, se ele foi coletado no momento adequado, se ele realmente está sendo utilizado para atingir aquela finalidade, se aquilo está sendo feito da forma adequada, se aquele dado é necessário para atingir aquela finalidade ou não. Às vezes, você está ali coletando um dado que você julga ser necessário, mas na verdade ele não é tão necessário assim. Então, você vai verificar ali para ver se aquele dado realmente é necessário. Você vai buscar as leis, né, as normas vigentes que às vezes te obrigam a tratar um dado pessoal e você vai ali olhar se aqueles dados são os estritamente necessários para aquele tratamento, para atingir aquela finalidade. Um exemplo muito claro disso é o próprio preenchimento do e-social pelo RH, o Departamento Pessoal da empresa. Por muito tempo, os dados necessários, assim, os dados solicitados pelo cadastro do e-social sofreu alteração com o passar do tempo. Então, antes se exigiam diversos dados pessoais do seu empregado que hoje não se exige mais. Mas muitas empresas continuam coletando aqueles outros dados que hoje já não são mais necessários, falando que é por conta de uma obrigação legal, que é por causa do preenchimento do e-social. Como consultor, você tem que procurar todas essas informações também de outras normas legais para ver se aqueles dados realmente são necessários para atingir aquela finalidade. Então, não necessariamente o que você acha, o que a empresa acha que é necessário para cumprir uma obrigação legal, seja necessário efetivamente. Então, você tem ali também questões de contratação, algumas contratações precisam de alguns dados, realização de alguns exames toxicológicos, existe uma norma que solicita alguns dados pessoais, então você vai ali e verifica se está sendo coletado somente aqueles dados que são exigidos naquela norma, ou se estão sendo coletados outros dados que não são exigidos e que não têm finalidade, e que a finalidade que se dizia coletar aquele dado era para cumprir aquela norma e aquela norma não existe. Então, você precisa ter esse cuidado de sempre ir verificar, buscar na legislação espaço, nas legislações, nas normas legais, exatamente o que aquela legislação solicita do agente de tratamento de dados pessoais. Então, essa é a forma como a gente analisa o princípio da necessidade e da adequação, porque esses são gaps importantes, essas são vulnerabilidades importantes dentro do programa de adequação e proteção de dados. Então, a gente faz um mapeamento, no momento da análise do mapeamento, a gente já vai vendo ali o que aquele dado
se aquele dado é realmente necessário ou adequado para atingir aquela finalidade informada ao titular de dados, informada ali naquele fluxo de tratamento de dados pessoais. Porque se eles não forem, a gente já marca aquilo ali como uma vulnerabilidade, é um ponto de atenção, é uma questão que a gente precisa resolver no nosso programa de adequação e proteção de dados também. E eles são importantes, os princípios, eles são importantes exatamente por isso. Porque a maioria dos problemas em relação à proteção de dados se dá pela coleta excessiva dos dados pessoais. Então, é o descumprimento exatamente do princípio da finalidade, você coletar um dado sem ter uma finalidade para aquele tratamento, ou coletar um dado desnecessário, um dado que não é necessário para atingir aquela finalidade, ou um dado que não é adequado para atingir aquela finalidade. Então, você, analisando, tendo isso muito claro, analisando muito bem isso daqui no seu mapeamento, você consegue diminuir grande parte das vulnerabilidades ali da empresa. Então, se você conseguir identificar e resolver esses problemas, você já vai ter um restante de trabalho ali mais simplificado, mais para você adaptar pequenas questões. E como os princípios são os pilares, né, de todo o programa de adequação, se você deixar passar despercebido algum dado que é coletado desrespeitando o princípio da necessidade ou da adequação, você pode comprometer todo o restante do seu programa de adequação. Então, imagine que você deixa passar ali o dado desnecessário e lá no fim você verifica que aquele dado realmente não era necessário. Você tem que voltar tudo e adaptar todo o seu programa de adequação. Ou se isso passa despercebido lá na frente, o cliente pode ter um problema, né, exatamente pela coleta excessiva de dados pessoais. Então, você ter um programa de conformidade muito bem estruturado, muito bem feito, principalmente com a análise dos princípios, você garante uma efetividade no seu programa de adequação em proteção de dados, na adequação do seu cliente, né? E para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, vamos revisitar os pontos que nós tratamos aqui. A primeira questão trazida foi exatamente a ligação entre os princípios da finalidade, necessidade e adequação. Eles são princípios que se conversam o tempo todo, porque para o tratamento de dados acontecer, você precisa de ter uma finalidade, um motivo para coletar aquele dado e tratar aquele dado. E aquele dado tem que ser o estritamente necessário para atingir aquela finalidade, tem que ser adequado para atingir aquela finalidade. Você não pode coletar um dado para atingir uma finalidade se ele não for necessário para atingir aquela finalidade. Da mesma forma que você não pode coletar um dado que não seja adequado ao cumprimento daquela finalidade. O princípio da adequação diz respeito à compatibilidade entre o tratamento do dado pessoal e para atingir aquela finalidade que foi informada ao titular no contexto do tratamento do dado pessoal. Então, foi o exemplo que a gente trouxe ali do smartwatch, que pega as informações de batimentos cardíacos. Se ele coleta a informação de batimentos cardíacos para dar informações sobre vida saudável, que era a finalidade informada ao titular de dados, ele sim está adequado. Mas se ele usa essas informações para venda de medicamento cardíaco para o titular de dados, o uso secundário do dado pessoal para uma finalidade secundária do dado pessoal que não está inserida ali naquele contexto do tratamento, ele não é adequado. Lembre de voltar e assistir a aula de princípio da finalidade para entender melhor sobre esse uso secundário do dado pessoal. E além do dado ser adequado para atingir aquela finalidade, você tem que coletar o dado da forma adequada e no momento adequado, trazendo a ideia de granularização dos dados pessoais, que é o quê? Coletar cada dado no momento estritamente necessário para atingir a finalidade. Só lembrar ali da compra online. A empresa tem que pedir o seu dado de endereço somente no momento da finalização da compra. Enquanto você não comprou nada naquele site, você não precisa de informar
qual que é o seu endereço, porque ele não vai ter finalidade nenhuma para aquele tratamento de dados pessoais. O princípio da necessidade é uma limitação do tratamento do dado pessoal ao estritamente necessário para atingir aquela finalidade. Então, você vai usar somente dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação à finalidade de tratamento de dado pessoal. E você tem que criar ali uma proporcionalidade entre o tratamento do dado pessoal e o risco que causa, que aquele tratamento de dado causa ao titular de dados. Então, você tem que ver se existe essa proporcionalidade. Se for desproporcional, você não pode tratar aquele dado pessoal. E o princípio da necessidade veio exatamente mudar a ideia das empresas no quesito coleta de dados pessoal. As empresas vinham numa ideia de coleta excessiva de dados pessoais e o princípio da necessidade vem reverter isso para trazer a ideia de coleta do mínimo necessário para atingir as finalidades. Então, as empresas vão passar a coletar o mínimo de dados possíveis para atingir aquelas finalidades que eles informam aos titulares de dados pessoais. Então, a ideia é você vir aqui e somente coletar aquele dado que vá ser, que sem o qual você não conseguiria atingir aquela finalidade. E para você ver se o dado é mesmo necessário ou não, você pode responder a 4 perguntas. A primeira delas, a finalidade pode ser atingida de outra forma sem ser por meio do tratamento do dado pessoal? Se não, quais são os dados estritamente necessários para eu tratar aquele dado, para eu atingir aquela finalidade? Quais são as espécies de dados estritamente necessárias para eu atingir aquela finalidade? Qual é o mínimo de dados necessários que eu posso utilizar para atingir aquela finalidade? E o tratamento do dado pessoal é proporcional ao risco que eu estou gerando ao titular de dados pessoais? Você respondendo essas perguntas, você pode verificar se aquele dado vai ser necessário ou não para atingir aquela finalidade indicada ao titular de dados pessoais. E o exemplo clássico que a gente traz aqui é o exemplo da portaria que faz a coleta da biometria para controlar o acesso ao prédio. Essa coleta de biometria poderia muito bem ser substituída por um cartão com chip, onde você deixaria de coletar um dado com potencial lesivo muito alto ao titular de dados, que é a biometria, que é um dado pessoal sensível, inclusive. Então, e a gente viu também o que? O melhor momento para você analisar esses princípios dentro do seu programa de adequação e proteção de dados, que é na análise do mapeamento. Após você fazer o mapeamento, você verificar se aqueles dados coletados têm uma finalidade, são necessários para atingir aquela finalidade e são adequados para atingir aquela finalidade. Porque se você não cumprir esses requisitos, você pode colocar em risco todo o seu programa de adequação. E lembre-se de que procurar nas leis, nas normas legais, nas leis esparsas, exatamente quais dados são necessários para cumprir aquelas finalidades, principalmente se você utilizar como base legal o cumprimento de obrigação legal. Então, muitas empresas tratam dados pessoais justificando que é para cumprimento de uma determinada obrigação legal, mas quando você vai olhar aquela obrigação, metade daqueles dados não são necessários, porque a lei não exige aquele tratamento daqueles dados ali indicados e tratados pela empresa. Então, tome muito cuidado na análise dos princípios da adequação e da necessidade, porque isso pode comprometer todo o seu programa de adequação em proteção de dados. Esses são os princípios, são os principais princípios, são os princípios que vão dar maior efetividade ao seu programa de adequação e proteção de dados. Então, por hoje, a gente trouxe aqui as questões do princípio da necessidade e da adequação. Se você quiser saber mais sobre o uso secundário do dado pessoal, volte lá na aula de princípios, aula de princípio da finalidade. Revisite esse tema, porque ele é importante e ele impacta também no princípio da necessidade e da adequação
E eu agradeço a companhia de hoje. Obrigada aí pela companhia e nos vemos na próxima.